Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer meus cursos, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. De vez em quando eu falo legenda, mas a descrição é a palavra certa. E hoje nós vamos falar aí sobre capítulos, né? Seguindo com essa nossa série A Arte da Ficção, baseado no livro do David Lodge. Nosso amigo David Lodge começa falando sobre a naturalidade com a qual a gente encara as divisões de capítulo. Vocês já pensaram nisso? Por que um livro é dividido em capítulos? Existe uma regra? Eu já recebi muitas vezes essa pergunta, né? Qual que é a regra para dividir capítulos? Mas às vezes a gente é tão acostumado como leitor a lidar com isso que nós nem nos questionamos mais, nós nem percebemos mais, a gente só pega o livro, vai lendo e nem presta mais atenção nisso, só vai adiante, quer saber o final da história, ou às vezes a gente tá curtindo muito o desenvolvimento da história. Então a verdade é que nem sempre foi assim. E o David Lodge cita um escritor, por exemplo, que é o Daniel Defoe. E o David Lodge não deixa de ser irônico ao citar esse escritor quando ele diz que nunca se sabe se é uma falta de sofisticação literária ou se é apenas uma imitação que o escritor faz de escritores iniciantes que não fazem nenhum planejamento e só despejam o que vai vindo na mente pelo papel. Mas ele diz que fato é que é muito cansativo ler os livros do Defoe, porque não tem essas divisões, essas pausas, essas quebras, é tudo num jorro só e acabou, né? Então é claro que posteriormente, anos depois, vários outros escritores que estavam fazendo muito meta-literatura, literatura sobre literatura, eles vão brincar com isso de uma forma talvez ignorando as divisões de capítulo, como por exemplo o Saramago, como por exemplo o Gabo em alguns livros dele, o próprio Joyce. Então isso é bem relativo, mas se você tem uma preocupação em produzir uma narrativa que vá encantar o leitor, que não encantar não é a palavra certa, mas que vá fisgar o leitor e manter ele ali preso na página, é importante que você tenha aí algumas quebras, alguns capítulos. E o Lodge continua dizendo sobre a importância dessas quebras. Muitas das vezes elas oferecem um respiro para o leitor, ou elas podem fazer uma quebra, uma mudança de cenário. Por exemplo, a gente tem uma quebra de capítulo, o capítulo seguinte começa num outro cenário, e você não precisa perder tempo descrevendo que eles foram do cenário A para o cenário B. Ou uma quebra de tempo, de repente o capítulo seguinte se passa um mês depois, uma semana depois, 10 anos depois, e assim por diante, ou 10 anos antes, Então a gente pode ter essas quebras de tempo, ou pode servir para gerar suspense, para gerar mistério para o leitor, para brincar com essas expectativas do leitor. São várias situações em que a quebra de capítulo pode ser útil, segundo David Lodge. Aí ele faz uma certa indicação, que eu nunca tinha parado também para pensar a respeito, que é a seguinte, que de forma geral, ele coloca como uma convenção do gênero realista, das histórias realistas, é uma história que chame muito atenção para capítulo, por exemplo, escrever capítulo 1. Ela é uma história que ela está quebrando o realismo da história. Acho um pouco extremo essa colocação dele, acho, mas faz um certo sentido dentro desse gênero. Eu não gosto muito de chamar atenção, por exemplo, naquilo que eu escrevo para capítulo 1. Eu geralmente só boto um ponto e o título, e paro por ali, sabe? Mas é questão de hábito mesmo, questão de gosto, questão de escolha. Então não procurem muito uma regra, façam aquilo que vocês gostem, que vocês acham que fica legal visualmente, E outra coisa que eu costumo fazer, não tá aqui no livro do David Lodge, é um certo vício meu, para encontrar títulos para os capítulos, eu pego uma frase-chave dentro daquele capítulo. Então, digamos, o livro que eu estou escrevendo atualmente, o primeiro capítulo acontece um roubo. Então o título é O Roubo do Totem. É simples, muito simples, mas já cria uma certa expectativa. Opa, alguma coisa vai ser roubada. E aí, no decorrer do capítulo, o leitor vai entender. O capítulo seguinte vai assim também. E aí eu sigo nessa lógica de usar os títulos de capítulo também para prender a atenção do leitor e fazendo uma pequena promessa futura para o que vai ser escrito. Voltando ao nosso livro Arte da Ficção, o Lodge cita, aliás, esse é um dos capítulos que ele cita mais autores e referências. Eu não vou trazer tudo porque eu acho que ia ficar um pouco confuso. Mas ele cita o conto Eveline, do James Joyce, está no livro Dublinenses. Eu acho um livro muito legal, o livro Dublinenses, um livro de contos para quem se interessa por contos realistas, para quem quer conhecer o James Joyce, porque ali ele ainda não estava na fase porra louca. Ali ele ainda está numa fase de as coisas ainda são um pouco mais
dentro da norma narrativa, não é uma coisa tão de quebra mesmo de paradigma, né? E esse conto Eveline, ele é muito interessante e ele não tem capítulos, porque é um conto, mas ele tem partes, né? Então existe um momento que tá no pensamento da personagem, o Joyce faz uma quebra, coloca um asterisco e pula direto para o clímax da personagem, né? Há uma transição também espacial, porque ela está num certo local, pensando, e no ponto seguinte ela está no porto, que é o clímax do conto, ou o anticlímax, dependendo da percepção que se tem. Eu vou ler esse trechinho, que vocês vão ver aí na tela também, que diz o seguinte: ela tinha o direito de ser feliz. Frank iria tomá-la em seus braços, envolvê-la em seus braços, ele iria salvá-la. Ela ficou parada em meio à multidão oscilante na estação do North Wall. Frank pegou sua mão e ela soube que estava falando consigo, dizendo e redizendo alguma coisa sobre a passagem. Então aí a gente tem simplesmente uma quebra, né? Uma quebra que faz essa transição de cena, porque não precisaria descrever ela indo para essa estação. Então fica aí também uma dica, né, de quando fazer quebras de capítulo. E a título de curiosidade, o Lodge cita uma situação que eu achei muito engraçada e que eu desconhecia, é que durante uma época os romances eram publicados em 3 partes, porque isso facilitava quando eles iam para bibliotecas, né? A gente não tá falando ainda de trilogias, tá, gente? Mas, tipo, por exemplo, você tinha um romance, como o Emma, da Jane Austen, que claramente você pode definir em primeiro, segundo, terceiro ato. Ele era dividido em 3 partes, para que quando você fosse emprestar, você pudesse emprestar partes diferentes. Então você poderia ter 3 pessoas lendo o mesmo romance. Então olha como a limitação material também influenciou na história da composição da literatura, né? E aí ele também cita que alguns romances vitorianos, como Grandes Esperanças, do Charles Dickens, eles foram publicados em jornais, em revistas, então eles tinham uma limitação de espaço do que ele poderia fazer aquele capítulo, o que acaba tornando o romance muito simétrico no tamanho dos capítulos, né? Então, gente, o mais importante aqui, né, para definir esse vídeo, não existe uma regra. Mas existem escritores que gostam de ser mais simétricos, fazerem capítulos, por exemplo, sempre do mesmo tamanho. Tem escritor que não liga para isso, e por aí vai, assim. Mas o ideal é que você use a quebra de capítulo para alguma coisa na sua narrativa. O leitor não precisa ficar sabendo disso, mas o importante é que você use, né, para trabalhar alguma relação com o leitor aí enquanto você está escrevendo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês comentem aqui embaixo, digam o que vocês acharam desse vídeo, se gerou mais dúvidas, se não gerou mais dúvidas. Eu respondo, às vezes eu demoro, mas eu respondo. E é isso aí, até o nosso próximo vídeo.